Bom dia. Bom dia, José. Tudo bem? E aí? Tudo certo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas tá baixo ou tá ruim? Todo mundo reclama do meu som. Não, tá bom. Então tá bom, então. Tá dando para ouvir. Bom dia, pessoal. O povo dessa sala tá mostrando o rosto. Tá nada. Só fica 2, 3 aqui só. Só na hora da chamada. Nem na chamada, o povo fica tudo escondido aí. Ah, é? Ah, você nem sabe quem tá aqui, quem não tá. É foda. Só no primeiro dia, depois o povo sumiu. Tudo escondido. Coitado. Ah, eles não querem participar. Ah, sei lá, é meio complicado, né? Oi, Lucas. É gravado, Prof. né, depois. Eu acho que é que fica com a carinha de sono, né? Fica também. Tá Mas depois deitado na também vai pro cama, daí YouTube, não quer não fica mostrar o assim. rosto. É, então. Verdade. Ai, ai. É. Vamos esperar o resto do pessoal entrar. Bom dia, Denise. Bom dia, professora. Tudo bem, bom? meu amor? Tudo bem. A Denise mostra a cara todo dia, pô. A Denise é. Então, tem que ser assim, né? Tem que meter a cara. O professor mete a cara, vocês têm que meter a cara também. Nem que fica feio depois, né? A gravação. Ué, fazer o quê? Não dá pra nascer de novo. Não dá. Mas, É gente, vocês feio, viu? acham que alguém vai parar para olhar o rosto de alguém Lógico que vai. depois? O Não rosto? vai. Professora, Não. pegaram meu print do chapéu com óculos? Bom dia, Elisângela. Bom dia. Tudo bem? Certo. Fala Já não, né, professora? Levantar esse horário. Ela não consegue nem disfarçar, já tá no semblante dela que ela tá infeliz de estar ali. Ah, bola pra frente. Fazer o quê, né? Aí tá calor, Tem alguém com Elisângela? áudio aí? Não, tá fresquinho aqui. Ai, que você tá de alcinha e eu tô até com blusa de lã. Ah, não, é porque eu tô dentro de casa, né? E tá fechado. Ah, não, aqui eu também tô dentro de casa, mas mesmo assim eu sinto muito frio. E a calça é a do pijama ainda, que eu não tive coragem de colocar outra calça. Bom, né? Tem Troquei. suas vantagens em casa. É, Verdade. então. Já pensou, se fosse num dia normal, 6:30 da manhã eu ia estar saindo daqui para ir dar aula para vocês. Ia estar saindo, quer dizer, eu ia ter levantado umas 6 horas da manhã para estar saindo daqui 6:30 para estar em Paranavaí às 8. É isso mesmo. Tá dando para dormir mais um pouquinho, né? É, dá. A gente vai desacostumar a hora que voltar. Eu não vou acostumar mais não, Pessoal, porque eu tá lancei difícil, as notas de vocês ontem. Se alguma tiver com algum problema que não lançou, alguma coisa desse tipo, vocês me avisem, porque teve, eu acho que não foi da turma de vocês, mas teve gente que colocou o e-mail da empresa e não colocou nem o nome nem o RA. Então eu sei que tem um aluno de uma turma que eu não lancei nota, entendeu? Porque lá no nome ele colocou o e-mail da empresa. Ele não colocou nem o nome dele, nem o RA. Daí eu não consigo saber quem é para colocar a nota na prova. Tá? Então, se for alguém dessa turma, aí só passa um e-mail para mim depois, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa desse tipo, para eu poder lançar nota, porque um aluno ficou sem eu lançar. Oi, professora, bom dia. Oi, Andréia, bom dia. Aquela questão lá que você teve que anular, você conseguiu corrigir?
Que a minha eu não olhei agora, tá? Olhei há uns 2 dias atrás, estava Não era sem anular. aquela questão. Não era anular, eu alterei a resposta, que na hora de eu marcar lá, eu marquei outra. A questão que eu anulei foi da turma do 3º ano, não do 2º. Ainda tiveram uns alunos do 2º que receberam 2 e-mails com a nota. Eu alterei só a resposta. E daí você conseguiu corrigir lá a nota ou não? Não, na hora de eu imprimir, daí eu já imprimi com a nota certa, que daí o Google já me dá a nota certa. Ô, professora, eu fiquei Tá, vou sem dar uma essa olhada nota. aqui. Acho que é disso que a André tá falando. Você lançou o quê, prof? Então, eu não tô lembrando qual que Porque é agora. Eu tô assim, até ó, aqui eu no não meu sei se a caderno, Letícia não falou tinha com uma, não vocês. tinha. Funciona assim: a prova vale 6 e 1 ponto vale das lives, da live do questionário, da live de revisão, que depois eu soltei o link, e da live de direito do trabalho. Bom dia, Ellison. Dessas 3. Então, ainda está faltando 1 ponto da prova, né? Porque ali na prova, a gente no campo tem que colocar 8. E mais 2 pontos dos trabalhos, tá? Que isso aí vai ser dado só depois que a gente voltar e pegar aqueles trabalhinhos que a gente passou, sabe? Os questionários. Então, tá faltando 1 ponto para todo mundo. Professora, A nota Como são máxima que seus dava para questionários, lançar era 7, tá? A gente não conseguia lançar mais que 7. Então, quem tiver ali com 7 ou perto de 7 já está com nota alta. Fala, Denise. professora, Então, professora, é porque eu fiquei lá com 64, só que eu acertei todas as questões e assisti as lives. Eu acho que a Andrea também. Eu também, professora. Eu acertei todas as questões na prova e também E assisti quando as foi o lives e e-mail fiquei para com... você? Quando foi o e-mail para você? Estava Não com... veio e-mail. Não veio? Vocês não Não colocaram? vem e-mail, Não. eu olhei no sistema acadêmico. E daí a sua tava Ah, com tá. Eu 64. vou. Estranho. Que na hora de vocês colocarem lá, vocês não colocaram o e-mail. Eu vou pegar. Professora, Mandem um nome, manda mensagem para mim no WhatsApp, no privado, que daí eu tiro foto da prova para vocês. Eu consigo tirar a foto da prova e da nota que o Google me dá, tá? Porque se eu dei essa nota é porque o Google me deu, mas eu posso verificar a nota lá. Então, daí quem tiver achando que a nota tá errada, só me manda essa, porque o Google me manda uma planilha até com a alternativa que você mandou, que você assinalou. Tá? Daí vocês podem me mandar no privado uma mensagem, professora, que daí eu olho. Oi, Ellison. vamos lá. Tem uma aluna que a nota dela não foi lançada. Então, eu estava falando, teve aluno que colocou e-mail e não colocou... colocou e-mail da Nome. firma, não colocou nome, não colocou RA. Daí eu não consigo professora, realmente ficou aluno mas sem pensar. deixa eu perguntar uma coisa. Esses critérios para fazer a prova eram obrigatórios. Se você não preenchia, não ia. Entendeu? O e-mail, o nome e o RA. Teve provas, não sei se foi o caso da sua, que não tinha esses detalhes obrigatórios. Eu não recebi nem o e-mail e nem está lançada a minha nota lá, no sistema acadêmico. Eu não sei Não, qual mas é a você minha pode nota. me mandar uma mensagem que eu consigo printar lá o Google Qual que é o Forms. seu número? Eu não tenho o seu número. Só pede aqui pro líder, que daí Tá. ele passa depois. Tá bom. Eu não recebi também Já a está nota no de trabalho grupo por da e-mail. sala. Tá, Então, obrigada, Eli. por nada, aí vocês podem passar. Ô, Ellison, tem aluno também, gente, que está assistindo aula e que não está cadastrado ainda no sistema. Eu não sei se tem aluno da turma de vocês, mas que não está matriculado. Daí também não tem como eu lançar a nota. No nosso não tem. A aluna que pediu aqui para mim agora, ela está cadastrada, né? E não lançaram a nota dela mesmo. Qual que é Depois o nome eu vou te dela? mandar no privado. Tá, me manda no privado. Eu tô com o celular desligado agora, mas ou pede para ela me mandar uma mensagem. Sim. Ô, Ellison, sobre o número da professora, manda de novo que eu troquei de celular e eu perdi tudo. Fazendo Azar favor? seu. Ah, seu grosso. Manda lá pra mim de novo. Obrigada. Tô mandando.
Professora, e quanto ao ponto da presença, né? Eu fiquei, a maioria, o acordado com a professora Letícia seria que grande parte da nota seria das aulas, de assistir às aulas, né? Ellison, eu dei um ponto para todo mundo. Então o meu não chegou a um ponto. Eu dei um ponto para todo mundo, redondo. Você tem que ver quanto que você tirou na prova. Mas tá, é verdade, pode ser. É que dá 6 décimos de diferença, Posso ter errado uma. Entendeu? Eu dei um ponto para todo mundo. Foi fato, errei uma. Verdade. Se tirou 54, é porque errou uma, se tirou 48 é porque errou duas, se tirou 36 é porque errou 3, assim sucessivamente. Tá? Vai tirar proveito com a professora. Não, é que ele tem que saber. Aí qualquer coisa vocês me pedem que eu consigo mandar a prova, tá? Depois vocês me mandam uma mensagem que daí eu mando para vocês. Ontem eu estava lançando, teve uma turma que o sistema bugou e eu não consegui lançar, ficou faltando uma turma. Pessoal, vou colocar um slide aqui, que agora a gente consegue pôr slide para dar aula, tá? Então, eu preparei a aula assim, eu fiz o conteúdo que já está lá no Drive de vocês, que já tem o vídeo desde a semana passada no YouTube. Esse foi o último vídeo de demanda, porque agora, como a gente vai ter aula de 1h20, né? Não tem por que a gente ainda colocar mais vídeo lá para vocês assistirem, né? Então, depois eu vou subir esses 2 vídeos aqui do Zoom, eu vou subir lá para o YouTube, tá? E daí eu atualizo o relatório e envio para vocês, tá? Mas esse material, vocês estão com o material aí aberto? O da aula 3 de fontes vai estar lá no Drive, na pastinha do segundo bimestre. Estou abrindo aqui. Pode compartilhar aqui, Fontes normativas do direito do trabalho, né? Isso. Eu vou... Eu não tenho como abrir aqui, professora, mas eu assisti. Não tem problema, é só para ter o material mesmo. Aí, qualquer coisa, se quiser fazer uma... Ó o Marlon embaixo das cobertas. Cadê? Eu vi uma coberta se mexendo, Marlon. Acende a luz, Marlon. Deixa eu ver teu rosto. Bota a cara no sol. Nossa, professora, acabei de acordar. Não, professora, ela é muito feia, mano. Deixa a luz apagada mesmo, mano, por favor. Melhor. Gente, então eu vou colocar os slides. Eu não coloquei os slides no Drive, tá? Porque o slide só tem tópico, só tem a palavrinha-chave. Mas se vocês quiserem também, é só me pedir que eu mando para vocês. Não tem problema nenhum, tá? Eu não coloquei, porque senão depois o aluno vem, mas o slide está incompleto. O slide está incompleto, o slide só tem tópico. É só para vocês irem acompanhando aqui, tá? Daí, no final da aula, eu peguei 2 questões da OAB para a gente resolver. Porque seria o que eu estaria fazendo em sala de aula com vocês. Toda vez que eu termino o conteúdo, eu trago como aquilo vem para vocês na prova da OAB, para vocês terem noção também de como é que vai funcionar. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom dia, Helena, tudo bem? Vamos lá, então, gente. Estão vendo o slide? Sim. Tá vendo, Ellison? Tá? Deu certo? Então tá. Então, a gente vai começar a falar aqui de fontes normativas do direito do trabalho. O que são essas fontes normativas? São as fontes de normas mesmo, tá? Então, a gente vai estar vendo na aula de hoje o que pode ser utilizado como norma, como fonte de norma no direito do trabalho. Professora, mas não é só a CLT? Não, não é só a CLT, tá? Eu acho que nas outras matérias vocês também têm essa parte, não tem? Sim. É que a Justiça do Trabalho, ela tem uma legislação um pouco mais complexa, ela tem mais coisa, além da CLT, né? Que seria só o código.
Então, a gente vai ter mais fontes aqui fontes normativas do direito do trabalho, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês o que são essas fontes do direito do trabalho, tá? Coloquei um conceito ali para vocês, até porque isso não está na CLT, né? É uma questão doutrinária, né? Então, vai estar ali. São fontes normativas do direito do trabalho, a Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho, as convenções e acordos coletivos, sentenças normativas do TRT ou TST, atos do Poder Executivo, regulamentos da empresa, disposições contratuais e usos e costumes. No material de vocês tem isso ali, tá? Então, podem ficar tranquilos, ok? A gente vai ver uma por uma. Só que antes da gente ver uma por uma, a gente vai ver como elas são classificadas. Porque até na hora que vocês forem ver aqui as questões da OAB, que eu coloquei, a OAB não coloca isso de forma simples, né? Porque aqui, se vocês pararem para olhar, é fácil saber que na Constituição tem artigo que trata de norma trabalhista, né, gente? Todo mundo sabe disso. A CLT, convenção e acordo coletivo. Convenção e acordo coletivo é só para falar de norma trabalhista, né? Sentença normativa, a mesma coisa, né? Atos do Poder Executivo. Então, prefeito, governador, presidente, eles podem, né, fazer decreto? A gente está tendo isso bem de exemplo agora, né? Regulamento da empresa. Disposição contratual, quer dizer, aquilo que está ali na tua carteira de trabalho. E usos e costumes. Então, a OAB, a OAB, os concursos, eles não colocam assim, simplesinho, entendeu? Eles misturam isso aqui com a classificação, tá? Que tipo de fonte que ela é. Então, ela tem 3 tipos de classificação e mais 2 teorias ainda, tá? Que a gente vai estar vendo aqui. Então, vamos lá. Tranquilo aqui, então, o que são fontes? Então, vamos para o próximo. Então, a primeira classificação das fontes. Essa daqui, façam uma estrelinha nela, porque essa classificação aqui, eu acho que ela é a que acaba sendo mais cobrada, tá? Então, material? A material e a formal. Esse tipo de classificação aqui, eu acho que é a classificação que é um pouco mais cobrada, que acaba caindo mais. As outras também caem, tá? A gente até vai ver aqui na questão que eu separei para vocês de um concurso para o TRT. Para quem quiser aí ter intenção de fazer concurso, eu coloquei uma questão de um concurso aqui, uma questão da CESP, tá? Então, vamos lá. Fontes materiais. Se vocês estiverem aí com o material aberto, vai estar escrito lá o seguinte: refere-se aos fatores sociais, econômicos, políticos, filosóficos e históricos, eu ia falar histéricos, históricos, que deram origem ao direito, influenciando na criação de normas jurídicas, tá? Então, gente, essas fontes materiais é tudo aquilo que ocorre no dia a dia e que depois o legislador vê necessidade de positivar aquilo, tá? Então, isso aí aconteceu, na verdade, com a maioria das normas que a gente tem hoje, tá? Então, tudo vinha acontecendo de forma usual, né? Corriqueira, e daí o direito resolveu vir e falar, não, vamos positivar isso. Vou dar um exemplo recente que entrou agora, por exemplo, na reforma trabalhista. O tal do contrato intermitente. Vocês já ouviram falar do contrato intermitente? É o tal do freelancer, né? Então, o freelancer, ele já existia.
E daí o que acontecia? Essas pessoas que acabavam fazendo freelancer, principalmente as que faziam freelancer por mais de 3 vezes na semana, elas entravam com uma ação trabalhista pedindo vínculo, né? O que o legislador fez? Vamos fazer um artigo falando desse tipo de trabalho, tá? Então, era alguma coisa, era um fator social aquilo ali já acontecia, né? O legislador, ele fez o quê? Ele passou aquilo para o papel, tá bom? Então, isso é uma fonte material. Ficou tranquilo aqui? Entenderam? Ellison, conseguiu entender? Entendeu? Denise, Lucas, José? José tá mudo. Entrou um outro José, que tem 2 José nessa turma? Tem o Barbosa e o José. Entrou o outro agora. José Barbosa aí. Não, deu para entender. Ô, professora, só regulamentou, diga. Né, as questões eu tenho uma dúvida aqui. A questão do seguro-desemprego, por exemplo, essa questão do freelance, como que se encaixa? Ele tem que... lá na CLT vai ter um artigo falando. O freelancer, ele tem que receber... Ele tem que ser registrado, tá? Em carteira. Ele vai receber mensal de acordo com o que ele trabalhou, né? Vai ter direito a férias também de acordo com o que ele trabalhou. E o seguro-desemprego vai ser proporcional ao que ele ganhava. Igual para todo mundo. Tá bom, obrigado. Nada, daí vai ser proporcional. Diga, Denise. É igual quando aconteceu das diaristas? Foi a mesma coisa? Então, as empregadas domésticas, na verdade, elas estavam no regime geral, né? Elas entravam ali na CLT. Quando foi feita a legislação própria, daí se especificou melhor. Por quê? Porque elas, meio que assim, elas tinham horário de descanso, porque é previsto na CLT, mas todo mundo sabia que ela não cumpria aquilo, né? E daí, a norma específica, ela veio para garantir alguns direitos para elas. Então, elas também vêm dessa fonte material. É que elas, no caso, elas já eram amparadas ali pela CLT, né? Então, você já conseguia fazer o registro em carteira e tudo mais. O caso do contrato intermitente, do freelance, é que as pessoas não registravam em carteira, né? Porque a gente não tinha nada de previsão ali. Até porque o freelance, ele não trabalha todos os dias da semana. Então, e a jurisprudência hoje, ela entende que para dar vínculo, você tem que trabalhar pelo menos 3 vezes por semana. Então, mas ele também poderia se encaixar ali como uma fonte material. É porque o freelance seria como se fosse um diarista, né? Uma pessoa que vem na sua casa ou lá limpar seu quintal, né? Isso, serviço que não tem... só que essa diarista, para ela se encaixar aí como contrato intermitente, alguma coisa desse tipo, ela tem que ela teria, né, para dar vínculo, né? Porque vocês têm que pensar o seguinte: eu já vou contratar registrado ou eu só vou registrar depois que tiver uma ação trabalhista? Tá? Então, se for até 2 vezes por semana, a diarista, tá? A empregada doméstica. A legislação não exige que eu trabalhe, que eu registre, tá? Se ela prestar serviço até 2 vezes na semana. Mais que isso, eu tenho que registrá-la como empregada doméstica, ok? O freelance, por exemplo, aquele cara, o técnico de informática, a vendedora da loja, essa pessoa, independente de quantas vezes ela vai trabalhar na semana, quantas horas ela vai trabalhar no mês, eu tenho que registrá-lo. Ele não tem essa questão de mais de 2 vezes na semana. Tem uma ação que está correndo e que provavelmente o tribunal vai decidir dessa questão do contrato intermitente, que a pessoa ia dar um auxílio, acho que num contrato de loja de shopping.
e ela só ia aos sábados. Ela só ia aos sábados. Só que ela ficava o sábado o dia inteiro, entendeu? Então, dava lá, tipo, 10 horas de trabalho, né? E daí ela entrou para exigir vínculo, registro em carteira e tudo mais. Ainda não saiu a decisão. Só que ela só ia uma vez por semana. Eu imagino que vai dar, né? Porque se vocês depois pegarem lá o artigo de contrato intermitente, não vai ter nada falando que precisa registrar ou não registrar, só fala que tem direito a registro igual o trabalhador formal. Entendeu, Elisângela? Até porque 10 horas teria que ser, se fosse normal, 2 dias, né? Sim, eu entendi. Então. Por isso. Esses que são categorias diferentes, então tem uma classificação diferente, né? É que a empregada doméstica ela tem legislação especial. Sim, ela já conquistou isso, né? Na realidade. Isso, graças a Deus. E o intermitente e o freelance estão começando agora, vamos pôr assim, né, professora? O freelance ele começou agora. Lutar pelos direitos dele agora. Então vai ter muita coisa que o tribunal ainda vai decidir, porque a lei ali na CLT ficou bem restritivo mesmo, sabe? Eles não falaram muita coisa. Diga, José. A empregada doméstica que trabalhava só 3 dias, aí registra em carteira. Aí a patroa, sei lá, né? O empregador pode colocar ela trabalhando 5 dias, porque daí fica normal registrado, né? Pode, ela só vai ter que fazer a alteração contratual e a alteração do valor do salário. Pode sim. Entendi. Não só a empregada, mas como qualquer outro tipo de empregado. Tá bom? Então, vamos lá agora para as fontes formais. Então, se vocês estiverem com o material aí, vai estar escrito lá, referem-se às formas de manifestação do direito no sistema jurídico, pertinentes, assim, à exteriorização das normas jurídicas. Pessoal, então, essas formas aqui, essas fontes formais, é a lei, tá? Então, essa aqui é a lei, é a que a gente mais acaba utilizando. Não é que ela seja mais importante, é porque tem muita fonte formal que só existe por conta de uma fonte material, né? Então, essa fonte só se tornou formal porque ela acontecia muito ali no dia a dia, ok? Usos e costumes. Então, só porque ela acontecia muito ali. Tá bom? Tranquilo aqui essa primeira classificação? Sim. Posso passar para o próximo? Vamos lá, então. Agora a gente vai falar de 2 teorias que a gente tem para essas fontes. A gente tem a teoria monista e a teoria pluralista, tá? Vocês estão se achando aí no material? Tá tudo um seguidinho do outro. Você mandou quantos material, prof? Um só? Só um. No segundo bimestre, só um. Só esse, porque na semana passada a gente fez vista de prova, né? Tá bom? Então, vamos lá. Teoria monista. O Estado é o único centro de positivação do qual emanam todas as normas jurídicas. A gente já sabe que essa teoria não é a teoria adotada para o direito do trabalho, né? Porque no direito do trabalho a gente sabe que não é só o Estado que faz as normas, né? Ele tem ali também aquela parte privada, né? Que as partes acabam regulando, né? Como é que vai funcionar a relação entre si, ok? Depois a teoria pluralista, que reconhece... Qual que é a parte privada, professora? As partes, o empregado e o empregador. Contrato de trabalho, não são as partes que estabelecem e colocam as regras?
né? Ali quanto vai valer a sua hora, qual que é o valor do salário, né? E tudo mais, direito a férias, direito a 13º, essas coisas, né? Entendi, professora. Ó, eu vou dar um exemplo. O meu marido, eu não sei se eu falei para vocês, mas ele foi mandado embora. Falou. Ele trabalhava para a irmã. Aí, eles tinham um acerto no seguinte, não é certo isso, tá, meus amores? Não é certo isso, mas a CLT hoje, ela está permitindo certos tipos de acordo que, no meu ver, são inconstitucionais e só quem ganha com isso é o empregador. Mas, enfim, ele tinha um acordo com a patroa, que é a irmã dele não receber 13º e ela não descontava o INSS deles no salário. Oxe. Então, sabe então não pagava? Não recolhia, né? Então, o que acontecia? Chegava dezembro, ele não recebia 13º, só que durante o ano inteiro ele não tinha o desconto do INSS. Aquele desconto Família, de 100, né, professora? 100 e poucos reais. Na verdade, o desconto do INSS, se você parar para pensar, ele sai maior, né? Ele sai mais alto, porque vai sair 100 e poucos lá vezes 12, né? Dependendo aí do valor do salário. Então, ela ainda acabava pagando mais, né? Porque ela não descontava dele, ela recolhia o INSS dele e não descontava aquela parte que vem descontada do trabalhador, né? Então ela fazia agora isso. Ele foi mandado embora, então ele não tem direito a seguro-desemprego, porque não estava recolhendo. Não, isso não tem nada a ver. Ele era registrado, tudo direitinho. Não. Ela fez o acerto, tudo. Ele trabalhou lá. Ele começou lá, eu me casei em 2016. Ele começou em 2016, mas ela só registrou ele um ano depois, em 2017. Mas mesmo assim, ele conseguiu 5 parcelas do seguro-desemprego. Então, deu certo. Graças a Deus, e nisso ela fez o mínimo, né? Tá? Então, só para falar que isso isso é relação privada, tá? Isso é o que eles é lógico que ela não colocou isso no papel, porque não pode, entendeu? Mas só para dar um exemplo para você. E ela faz isso com todos os funcionários. Acho que lá deve ter uns 10, 15 funcionários, eu acho que ao todo, nos 2 turnos, né? Porque funciona de manhã e de noite. Então, ela faz isso com todos. Ela não paga 13º para ninguém. E ela paga por diária. Outra coisa que é do contrato privado deles. Entendeu? Então, ela não paga por mês. Então, todo dia eles vão lá e tiram a diária, tipo, R$100 por dia. Trabalhar 6 dias na semana, vai tirar R$100 6 dias. Mas paga uma vez no mês ou paga todos os dias? Não, paga por dia. O Wesley saía às 7 horas da noite, todo dia às 7 horas da noite, e ela ia lá e dava o valor da diária dele. A mesma coisa com todos os outros funcionários. Então, tem essa possibilidade de contratação, desse tipo de cláusula. Essa já poderia ser colocada no contrato de trabalho, o pagamento diário. É a empresa do que é? Mas como que fica o registro na carteira, professora? Não, o registro é normal, porque o registro lá, se vocês pegarem a carteira de trabalho de vocês, só vai estar a data que você entra, né? Quando você entrou, o valor do salário e o horário de entrada e saída, né? E a função também, né? A função, essas coisas, né? Mas tipo, forma de pagamento, essas outras coisas, normalmente é feito um contrato numa folha sulfite mesmo, né? Para especificar ali. No caso do Wesley, não foi feito esse contrato, mas teve essa conversa formal, entendeu? Ó, funciona assim, assim, assado. Isso também vale informal, no direito. Né? Isso. Alguém queria perguntar alguma coisa? Você, José? Eu tinha perguntado qual que é o ramo da empresa e ela tem um bom fluxo de caixa, né? Porque todo dia ela dá dinheiro assim, todo dia entra dinheiro para ela, né?
é uma empresa de lanche. Eu não sei se vocês já vieram aqui para Maringá, é o Quicão Lanches. Ela tem mais de 40 anos. É aí do lado da É ali no centro. Ali na Seu marido Erval. trabalhava lá? Ele trabalhava lá no Quicão? Trabalhava. Eu vendia muito lá. É, Ellison. Ele era caixa lá. Só que ele era do dia. Ele era do dia. Ah, tá. Eu só Não ia fala que lá à você noite. ia lá porque o meu marido era um grosso. Não, eu ia só à noite lá. Então tá, à noite eu fico mais tranquila. Porque eu, tipo assim, chega as pessoas para receber essas coisas e, tipo, ele é funcionário, né? Ele não tinha como pagar e tal, essas coisas. Às vezes as pessoas queriam receber e o meu marido não é uma das pessoas mais gentis da... Aí com você ele vai bem, prof. Com você ele é gentil. Ai, que não é nada. É um ogro. Aí lascou, hein? Vamos mudar de assunto. Mas faz parte. Gente, isso era só para você... Você conseguiu entender, Denise, então, o que é essa parte privada? Tá? Então, no direito do trabalho, a gente adota a teoria mais acertada, é essa teoria pluralista, tá? Depois vai ter um tópico aí para vocês falando dessa questão do pluralismo das fontes, que ele é demonstrado pela existência de normas jurídicas emanadas não só do Estado, mas de certos grupos sociais, que no caso seriam sindicatos, né? Como ocorre com as convenções e acordos coletivos de trabalho. Tranquilo aqui nessas teorias? Ficou alguma dúvida? Professora, não tem muito a ver, mas quando aquele... Ih, cortou seu som. Não recolhe INSS? Amor, cortou a pergunta. Faz de novo para mim. Aquele contrato de 3 meses de experiência, a pessoa não recolhe INSS? Recolhe, tem que recolher tudo. Tem que recolher aí, INSS, fundo de garantia, tudo. Você é um trabalhador. Até porque esse contrato aí que a gente costuma chamar de contrato de experiência, ele pode se tornar um contrato normal de trabalho. Ele é um contrato por prazo determinado, ele pode se tornar um contrato por prazo indeterminado. Passou os 3 meses, continuou trabalhando, ele se torna um contrato por prazo indeterminado. Tem que registrar e recolher tudo direitinho. Tá, e pode ser cancelado a qualquer hora, tipo, é 3 meses, mas um mês eu já não quero mais. Cortou? Não, agora eu consegui ouvir. Funciona assim. Normalmente, esse tipo de contrato, o que acontece? Se ele for por prazo determinado, se for isso que eu estou entendendo, e uma das partes pedir rescisão contratual antes, ela tem que pagar 50% do valor faltante. Entendi. Então, por exemplo, você trabalhou 2 meses. Falta 30 dias. Você teria que trabalhar mais 30 dias. Você não quer trabalhar. Então, na hora de fazer o seu acerto, você vai ter um desconto ali de 15 dias. Então, por exemplo, o seu salário do segundo mês, você receberia metade só, tá? O empregador, a mesma coisa. Se ele te mandou embora faltando 30 dias... e ele teria que te pagar ali o salário dos últimos 30 dias. Ele vai ter que te pagar 15 dias a mais, tá? Mas essas coisas hoje tem que ver porque tem cláusula que está podendo ser acordada, tá? O empregado e o empregador, eles estão podendo fazer acordo, que antes a CLT não permitia e agora permite. Amores, eu vou desligar aqui que o Zoom já vai me derrubar. Tá? E daí a gente já começa no segundo link, ok? Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Já vou. Vamos fumar, professora.